Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando Frappé do Básico Avançado. A gente vai aprender hoje uma coisa bem interessante, né, que é como manipular as propriedades de um campo utilizando as ferramentas que o Frappé nos disponibiliza. Utilizando ali o que o Frappé nos disponibiliza na hora de criar um formulário, a gente consegue fazer, digamos assim, a manipulação de 3 propriedades de qualquer campo que a gente esteja visualizando. Um deles é a visualização, ou seja, dependendo que alguma condição for alcançada, o campo fica disponível ou invisível. Também para obrigatório ser preenchido ou não, e também é possível utilizar essa condição para que ele fique bloqueado de ser alterado ou não. Então, basicamente é o seguinte, basicamente a gente coloca ali uma função de verificação, né? Essa função ela pode utilizar, ela inicia com a sintaxe dela é eval : e a partir daqui é um script em JavaScript, né? Você pode colocar simples doc.nome do campo for igual a um valor que você espera. Você pode comparar 2 campos, então se o campo tal for igual ao outro campo, acontece aquilo. Você pode colocar condições que nem o JavaScript nos permite, se esse campo tiver definido né, aqueles operadores de JavaScript que é o e-comercial, dizendo que você vai colocar 2 condições para serem válidas para aquilo acontecer. Então, depois do eval : você pode colocar ali realmente digamos, um if, né, aquela condição do JavaScript padrão que vai verificar se é falso ou não, e se for falso, ele não vai acontecer nada, e se for verdadeiro, ele vai exibir, ele vai tornar obrigatório ou ele vai bloquear ali aquele campo que você está criando. O exemplo que a gente vai utilizar hoje é muito simples. A gente vai vir aqui para demonstrar isso que a gente fez para vocês, né? A gente vai vir aqui, eu vou só vir aqui em Build, Doctype e a gente abre o nosso Library Member. A minha ideia aqui é colocar o campo para verificar se esse Library Member ele é uma empresa ou se ele é uma pessoa física. E se ele for uma pessoa física, exibir a questão de colocar também a possibilidade de colocar data de nascimento, tá bom? Então eu vou adicionar aqui uma seção abaixo, vou jogar o meu fone para essa seção e eu vou colocar uma coluna a mais aqui no meu formulário. Tá? Eu vou jogar o e-mail address para cá e eu vou colocar um campo aqui do tipo select, que eu vou colocar tipo, né? Dentro desse campo eu vou colocar company ou personal, que é como se eu quisesse dizer que aqui o tipo ou é uma empresa ou é uma pessoa física, né, no caso em inglês. E eu vou colocar um outro campinho aqui do lado chamado do tipo date, né, chamado birth date, que seria no caso aniversário da pessoa. Só que esse campo que a gente falou, a gente só quer que ele seja preenchido, deixa eu jogar o type aqui para cima, que é a primeira coisa que a gente procura. Eu só quero que ele seja preenchido se o meu type for personal. Como é que eu faço isso? Ó, quando eu cliquei aqui em cima do birthday, né? Se eu descer aqui no lado direito, a gente vai até... Nós temos aqui o primeiro, que é o display zone. Então eu vou colocar, ele só é visível quando o type for igual a... coloquei personal, isso, personal. Quando o meu tipo foi personal, ok? Então aqui ele só vai exibir quando o tipo aqui for personal. E, poxa, eu também quero colocar ele como obrigatório. A mesma regra que eu coloquei aqui, eu posso copiar e colar, no caso, ou escrever ela de uma outra forma para ser obrigatório, tem que ter alguma outra condição, mas no caso aqui é a mesma coisa. E daí, além dela ficar visível, ela vai ficar obrigatória. Só que daí nós temos também o read only aqui embaixo, mas eu não vou demonstrar nesse exemplo, tá bom? Eu vou salvar. Outra coisa interessante que a gente pode colocar é definir um padrão aqui para o tipo, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou copiar o personal e o padrão sempre vai ser a questão do personal mesmo, o default, né? Se eu colocar aqui, independentemente de quantas opções eu colocar, a primeira que está sempre selecionada vai ser o personal. Ó, vou aqui no meu Go to Library Member e clico para visualizar aqui algum deles. Veja que o campo tipo está disponível. Só que o tipo não é obrigatório, então a pessoa pode ou não colocar. Se ela colocar, no caso o personal, veja que o birth date, além de ele ficar disponível, ele também está obrigatório. Então eu não vou conseguir nem salvar aqui o meu campo se eu não preencher alguma informação nesse campo aqui.
Outra coisa interessante, ó, daí se eu voltar para Company ou se eu deixar vazio, esse campo aqui ele fica oculto e eu consigo salvar meu formulário normalmente. Tá certo? O vídeo hoje é bem curto, mas é basicamente dessa forma que você faz para criar, né, essas condições e exibir ou ocultar os seus campos. Vale salientar também que, digamos assim, isso daqui não serve para API, tá? Isso serve apenas para a questão do front-end. Então, quando você cria um formulário com essa condição aqui e ela tá colocada para ser obrigatória, quando você define aqui um tipo, se você cria utilizando a API do sistema, for fazer digamos assim, um post ali para a API de criação de novos documentos e criar um documento. Daí, se você quer que essa obrigação ela vale tanto para a API quanto para o sistema aqui do formulário, você tem que escrever uma rotina lá na questão de validação, né? Então, só exemplificando, deixa eu mostrar aqui. Então, se você quer que ela valha tanto para a questão do front quanto a questão de outras partes do sistema através da nossa API, você tem que vir aqui, por exemplo, em validate, self, daí você colocaria algo, por exemplo, if self.type for personal e não tiver definido o self birth date, aí ele pega e dá um throw, né? A data de nascimento é obrigatório para personal members. Entenderam? Então, assim, isso é bem interessante comentar, porque às vezes você pode achar que pelo Frappé possibilitar isso, ele também coloca uma rotina de validação na API, porém não. Então, se você quiser que isso aconteça, que o seu formulário seja preenchido dessa forma e tenha uma validação a mais ali também do lado do servidor, você coloca essa condição dentro do validate, né, que ele executa na hora de salvar o arquivo e validar as informações ali dentro, e dessa forma ele valida não só pelo front, mas também pelo back e faz o seu sistema funcionar, né, da melhor maneira possível. Então era basicamente isso que eu tinha que explicar para vocês hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.